Sobre a situação do Nathan Silva, a situação do Nathan Silva é uma situação que deu realmente uma arrefecida. Porque o Pumas tem a proposta do Vasco, fez uma contraproposta, mas eu afirmei aqui já durante a semana que com a questão do modelo de negócios do Vasco, o Vasco iria contratar um jogador comprando e o outro empréstimo se, por um acaso, conseguisse trazer, por exemplo, o Cuesta numa operação nova. E conseguiu. Mas eu posso afirmar o seguinte aqui, o modelo de negócio do Vasco, que a gente vai falar sobre isso no final do News, é um modelo de negócio que a gente não pode nem dizer que o Vasco está comprando jogadores. O Vasco está pegando jogadores por empréstimo com opção de compra. E quando o Vasco injeta um dinheiro no Abre, esse dinheiro vale para duas coisas. O jogador deu certo. Por exemplo, o Cuesta. O Cuesta vem para o Vasco com contrato até final de 2026. Se até final de 2026 ele performar, o que o Vasco já pagou agora vale como abatimento para o futuro valor estipulado no Carlos Cuesta. Da mesma forma, se por um acaso o jogador não der certo, vamos lá, Maurício Lemos 2, a missão, o Vasco devolve o jogador volta para a origem e o Vasco passa a ter um percentual em cima do valor que ele investiu. Hoje é um modelo muito comum no futebol, porque você desanuvia a folha, o Vasco assume todos os encargos e todos os salários do jogador, o clube não vai utilizá-lo mais, no caso o Galatasaray, e topa. E vira um parceiro, porque o Vasco, num primeiro instante, está fazendo um aporte para receber 60%. Mas, num futuro, o Galatasaray também tem 40%. Então, é uma operação que é meio empréstimo, meio compra, meio parcelado, mas já dando uma entrada que serve como sinal, mas já é um dinheiro lá na frente para abater caso se interesse. Mas, se não for à frente, você vira parceiro. É uma maneira que o Vasco está negociando. E no caso do Nathan, o Pumas está meio que desesperado porque a janela mexicana está fechando no dia 12 de setembro e eles precisam, sim, contratar um outro jogador. Porque se o Nathan sair... Mas hoje a situação do Nathan está muito arrastada. Estava mais próxima, a coisa já... Por isso que a gente fala, várias informações do México. Está fechado, está assinado, está resolvido. Calma, gente. Ninguém nasceu com menos de 9, muito difícil. Parece todo mundo prematuro. Tem que ter paciência para as coisas. Precisa ter calma para as coisas. Ainda mais o Vasco, diante de uma situação financeira tão precária, precisa saber muito bem o passo que vai dar. Então, por isso que eu digo aqui, não, a ESPN Internacional, e a gente respeita todo mundo, já deu, ESPN Mexicana, que está fechado, que já chega. Não está. Não está. E nesse aspecto, o Admar Lopes, ele é muito ponta firme. Quando está, está. Quando não está, não está. Ontem, inclusive, mandei mensagem para o Admar, e o Admar foi bastante claro. Não falo sobre especulação, mesmo com a situação do Carlos Cuesta já bem adiantada. Porque talvez pela experiência dele, ele saiba que papel assinado vale. No caso do Galatasaray com o Spartak, não valeu muito. Então, no caso do Nathan, não dá também para ficar esperando até dia 2 de setembro, meia-noite. Tem que resolver isso logo. Então, o Nathan é um jogador que está na pauta do Vasco, claro que está, porque vai que o Pumas diz, olha, vamos lá, a gente aceita a proposta de vocês. Foi o caso do Cuesta. O Vasco não retirou a proposta do Nathan, está lá. Mas, paralelo a isso, o Vasco busca outros zagueiros. Tem interesse em outros zagueiros. Eu avisei aqui há mais ou menos uns 20 dias. O Vasco da Gama iria contratar 3 zagueiros. Vocês se lembram? Um deles seria um zagueiro para jogar também de lateral. Está tudo concretizado. Robert Renan, 4 zagueiro e lateral esquerdo, o Cuesta, e agora vem mais um de pé direito, porque o Vasco está satisfeito com o que tem do lado esquerdo. Pode ser o Nathan? Ainda pode. Mas pode ser que venha outro jogador por aí, e aí a gente vai apurar. Uma outra situação que surgiu hoje, na verdade surgiu até ontem, e também até por respeito a vocês, desse jogador, Brian Granci. Brian Granci é um paraguaio de 18 anos de idade, jogador que
é do Olímpia, do Paraguai, cujo empresário é Marcos Vanzini, que hoje, estranhamente, não quis nem responder as perguntas. Eu não entendo essa galera. Mas a gente foi correr atrás e nós tivemos hoje a confirmação. Inclusive, nós informamos no nosso X, e eu vou ler aqui o que nós trouxemos hoje de informação, porque ontem, tanto o técnico Fernando Diniz, como também o Admar Lopes, disseram desconhecer. Foi a informação que nós demos ontem, do desconhecimento, porque não sabiam desse jogador. E a gente desconfiou pela idade que poderia ser para a base. E está confirmado. Tivemos hoje o contato com o pessoal da base, com o Rodrigo Dias, através da ótima assessora de imprensa do Vasco, Dayana, e a gente traz essa informação. O Vasco está em tratativas finais para contratar o meia paraguaio Brian Grance, de 18 anos, junto ao Olímpia. O jogador deve chegar por empréstimo e ser incorporado ao sub-20. Nesse momento, os clubes estão na fase de trocas de documentos e ele é esperado no Rio para fazer exames e assinar contrato de empréstimo com o Vasco. Se estiver tudo ok, o atleta será anunciado oficialmente na próxima semana. Eu conversei com alguns companheiros do Paraguai a respeito desse rapaz para ter mais informações, para entender, né? Como ele era, se alguém tinha visto. Eu conversei com Gerardo Nogueira, que é jornalista paraguaio, e Gerardo me disse que ele teve muitos poucos minutos para que fosse conhecido. É um jogador de base, muito mais de base, que jogou a Libertadores Sub-20 pelo Olímpia, jogou 5 partidas pelo Olímpia, mas no profissional não jogou, não teve oportunidades. E um outro companheiro que me respondeu também um pouquinho antes do Nilson, o Ernesto Ferreira, também companheiro paraguaio, que me disse o seguinte: lhe puseram um apelido de Busquets, porque ele é um volante central de porte ofensivo, jogador muito alto, e comentaram que é um jogador de muito boas condições. O Vasco está contratando um jogador extremamente promissor e que o futebol paraguaio espera muito dele. Tem 18 anos e, como Busquets, é mais um primeiro volante, mas é um volante ofensivo, é um volante misto. Digamos assim, é como se fosse um Jair. Joga ali de 8, um pouquinho mais à frente, mas joga um pouquinho mais atrás também, mas é um jogador que está chegando para a base do Vasco nesse processo de captação. Eu hoje procurei até entender do Vasco como é que se chegou a esse negócio, porque não é comum, né, você ter um jogador assim, do nada, que aparece. E a informação é de que o Vasco, com um bom relacionamento com o Olímpia, já fizeram negócios com o mercado, mais a equipe de captação do Vasco, e também o peso que o Vasco tem, ainda sendo um grande, um gigante que chama muito atenção, foram fundamentais para que esse menino viesse jogar aqui. Brian Granzi, jogador de 18 anos, que está chegando para a base Cruz Maltina. Bom, o Vasco, que também enxuga a sua folha, precisa, para poder ter respiro, poder ter caixa, anunciou hoje a saída por empréstimo de Juan Esforza, volante que está indo para o Juventude, para jogar. O Esforza é um jogador que o Vasco acredita, tem contrato até 28, por isso que não tem nem opção de compra e tampouco passe fixado, mas é um jogador que o Vasco quer, é um jogador que o Vasco tem interesse de, no futuro, fazer negócio, mas ele precisa de minutar. Nesse momento não está sendo utilizado e por isso mesmo está indo para o Juventude. E um outro jogador que também está saindo do Vasco, eu confirmei agora à noite com os agentes do atleta, é o atacante Figueiredo. Numa boa jogada que o Vasco fez, o Vasco emprestou o Figueiredo e o Barros aí para 2 anos. Figueiredo estava nesse jogo aí do Sport em 2022. Figueiredo e Barros se valorizaram, o Barros voltou, a gente viu como é que está a condição do Barros, e o Figueiredo agora está indo para o Alverca de Portugal. Sim, está indo para lá, o Vasco vendendo 50% por valores ainda não confirmados, mas em torno de 5 milhões de reais pelo jogador, e o América Mineiro não vai cobrir a oferta, ele tinha essa prioridade, como foi no caso do Barros, mas o Barros, o Vasco fez uso de uma cláusula, uma informação que a gente deu aqui à época, porque o América tinha um jogador, inclusive foi uma nota dada
no jornal Globo, pelo colunista Anselmo Góes, de que o Vasco estava na justiça contra o América Mineiro, porque tinha um jogador que o Vasco teria prioridade por contrato de fazer uma proposta, o América negociou esse jogador e não comunicou o Vasco cobriu e cobrou o uso desse direito que tinha por contrato de fazer essa proposta. E essa cobrança foi feita agora, nesse instante, pelo Admar Lopes na negociação. Olha, a gente tinha prioridade, tinha uma multa aí para vocês pagarem se vocês não dessem essa prioridade. O América sentiu que tinha feito bobagem e falou, então é o seguinte, a gente faz aí, libera o Barros para vocês e a gente não paga multa em relação a essa situação do Matheus. E ficou elas por elas. Então, agora a situação do Figueiredo, que acabou se valorizando, e o Vasco está aí ganhando um bom dinheiro em cima do homem do processo, o querido Figueiredo, que tenha muito boa sorte. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.